Lobisomem da Sexta-feira Santa. O que vou contar aqui para vocês não é apenas um conto ou uma história inventada. O que vou contar aqui aconteceu sim comigo, quando eu tinha por volta de 16 anos. Na época, eu morava em Cornélio Procópio, no Paraná, com minha mãe e minha avó. Minha avó sempre manteve a tradição de não comer carne na Sexta-feira Santa, e assim nos alertava a fazer o mesmo. E assim fazia todos os anos, mesmo julgando ser uma tarefa difícil. Naquela época, era bastante lei as pessoas não comerem carne na Sexta-feira Santa. A única carne que elas comiam era um peixe. Não sei o qual motivo, pois peixe continua sendo carne. Uma certa Sexta-feira Santa, minha avó me deu 50 cruzeiros para que eu fosse no açougue comprar peixe. Mas na ida, eu encontrei algumas amigas no caminho e parei para colocar a fofoca em dia. Minhas amigas me convidaram para irmos ao cemitério à noite com alguns garotos para beber e contar histórias de terror. Me arrepiei mesmo antes de ir, mas topei sim e combinamos de sair às 8 horas. Provavelmente só voltaríamos lá para as 1h da manhã. Fiquei ali conversando com as garotas e esqueci de ir no açougue, que por sinal já estaria fechado, pois era quase meio-dia. Devido ao feriado, o açougue fecharia logo. Me apressei e consegui chegar a tempo, porém os peixes já haviam se acabado. Então resolvi levar carne mesmo, pois na Semana Santa o preço da carne cai muito e realmente estava muito barato. Então levei 1 quilo de linguiça de porco e 1 quilo de pernil. Fiquei contente por comprar carne tão barato. Tinha certeza que minha avó também ficaria feliz. Mas não foi isso que aconteceu. Minha avó me passou o maior sermão e disse que comeríamos só arroz e feijão. Então eu disse a ela que eu não acreditava nas suas coisas de crente bobas. Então, minha avó séria disse que eu não acreditava, eu poderia comer à vontade. E assim ela fez. Preparou o almoço e preparou a carne que eu havia comprado. Os meus tios e meus primos estavam ali para almoçar, mas ninguém sequer tocou na carne. Eles comeram apenas batatas e ovos. Mas eu pensei, se eles não querem, problema é deles. Sobra mais para mim. E comi carne à vontade. Todos me olhavam com espanto, mas eu não estava nem aí. Mais tarde, por volta das 19 horas, fui me arrumar para sair com minhas amigas. Minha avó disse que eu estava brincando com a sorte e que ela não me aconselharia sair com aquelas meninas àquela hora, mas ainda mais na Sexta-feira Santa. Eu disse que não ia sair, mas só esperei minha avó dormir e fui. Saí na calada da noite. As meninas já me esperavam no portão de casa. E lá fomos nós. Estava eu e mais 2 amigas e mais 3 garotos. Cada um ficou com um. O garoto que eu estava não era lá essas coisas, mas eu não tinha opção. Eu ficava com ele ou segurava a vela. Estávamos bebendo vinho barato. Nada demais que nos deixassem bêbadas. Mas eu consegui ver algo que me gelou todinha. O cemitério estava totalmente escuro. Havíamos pulado o muro para entrar e a única luz que tínhamos era das lanternas que os meninos haviam levado. E eu pude ver logo adiante um par de olhos amarelos me vigiando ao longe. Bem mais adentro do cemitério, e aqueles olhos brilhavam e se escondiam atrás do túmulo. Falei com os meus amigos, eles apontaram as lanternas, mas não viam nada. E logo que eles tiravam a lanterna, aquilo aparecia, mas ninguém estava vendo, somente eu via. Comecei a tremer
e minhas amigas perguntaram se eu queria que eles me levassem embora. Eu disse que não, pois elas já estavam chapadas e iam fazer muita zoada na rua e em frente da minha casa. Minha avó iria acordar e eu estaria encrencada. Então pedi ao garoto que estava comigo para me levar até em casa. Ele se chamava Vicente, mas era conhecido no colégio como Vicentão, por ser mais forte e corajoso. Então pulamos o muro e voltamos para casa. Vicentão estava me levando na garupa da bicicleta dele. Passamos por uma estrada que só tinha terra e mato para cortar caminho. Pelo menos na estrada tinha luz. Eu sentia que havia algo me perseguindo, pois conseguia ouvir o mato se mexendo, e quando eu olhava de volta, tudo ficava em silêncio. Eu cheguei a falar com Vicentão, mas ele dizia se tratar do vento, e antes que ele pudesse terminar de dizer isso, aparecia um senhor no meio da estrada. Era um senhor negro e corcunda. Esse senhor perguntou se não nós tínhamos fumo ou bebida para dar para ele. Vicentão disse que não tinha e que só queríamos seguir nosso caminho em paz. Então aquele senhor virou e disse: "Vocês estão mexendo com coisa errada, coisa de outro mundo." Quando ele terminou de dizer isso, eu pude perceber que aquele senhor não tinha braços. A manga de sua camisa estava vazia e também que suas pernas estavam uma colada na outra. E em seguida, aquele senhor se jogou no chão e saiu rastejando para o mato como uma cobra. Vicentão deu um grito e caiu para trás com a bicicleta me derrubando junto. O covarde pegou a bicicleta e saiu correndo, gritando, e me deixou para trás. Eu corri o mais rápido que pude, mas não consegui alcançá-lo. Logo eu saí da estrada de terra e entrei na estrada de calçamento. Estava a 3 quarteirões da minha casa, então parei de correr, pois já estava sem fôlego. Passei por uma rua com um terreno baldio e comecei a ouvir uivos vindo desse terreno. Acreditei se tratar de um cachorro. E logo em seguida, vejo um casal passar correndo por mim, fazendo um sinal da cruz. Eu continuei meu caminho, pois achei já ter visto de tudo. Mas como eu estava enganada, pois o pior ainda estava por vir. Da janela de uma casa, uma senhora gritou: "Corre daí, menina! Olha o lobisomem atrás de você!" E fechou a janela em seguida. Olhei para trás e vi um ser monstruoso. Parecia uma mistura de cachorro com gorila. E tinha os mesmos olhos amarelos que vi no cemitério. Aquilo começou a fazer um som muito estranho, similar a um porco relinchando. Aquilo veio em minha direção e eu corri, mas corri muito mesmo. Não sei de onde tirei tanta velocidade. Eu era meio gordinha e nunca me achei capaz de correr isso tudo. Eu já estava perto de casa, mas para minha infelicidade, a luz da rua foi embora. Não havia uma gota de luz sequer na rua. Quando se está em um lugar aberto e iluminado, e essa iluminação vai embora de repente, leva um tempo para o lugar se iluminar pela luz da lua e das estrelas. Eu não vi um palmo na minha frente. Eu comecei a chorar e a gritar por socorro. Enquanto eu passava correndo e gritando, os cachorros das casas, que obviamente deveriam latir por tamanho alvoroço, eles ficaram grunhindo e uivando. Quando cheguei na rua da minha casa, que era uma rua bem grande, ainda tinha luz nos postes, mas só foi eu entrar na rua que começaram a se apagar uma por uma. Cheguei em casa desesperada, gritando minha avó para abrir o portão. Minha avó levantou desesperada, e quando viu a criatura vindo em minha direção, minha avó, que era muito devota, repreendeu aquilo,
e logo se virou de costas e foi embora. No outro dia, minha avó só passou um sermão e me deixou de castigo por uma semana por desobedecê-la. Mas eu não estava ligando, pois com certeza eu não iria sair de casa mesmo. A partir desse dia, eu nunca mais duvidei da minha avó e passei a ouvi-la sempre. Fui uma neta obediente e cuidei dela até o fim de sua vida, já que nenhum dos seus outros filhos faziam isso. Alguns anos depois, minha avó faleceu e até hoje sinto sua falta. E esse relato, quero dedicar a ela, a avó mais incrível de todas, a Dona Marlene. Boa noite. Se você gostou desse relato, deixe aí nos seus comentários, já deixe o seu like e se você não é inscrito no canal, se inscreva. Muito obrigado. Olá, você acredita? Meu nome é Gabriel Brant e hoje eu estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Boa noite. Sou inscrita no canal e decidi que irei compartilhar o relato sobrenatural que aconteceu com meu tio há mais ou menos uns 20 anos atrás. Meu tio trabalhava em um povoado que se encontra no município de Batalha, em Alagoas. Ele relata que um dia às 4 horas da manhã estava indo trabalhar, como era de costume fazer todos os dias. Para ele, era mais um dia normal como qualquer outro. Ele conta que trabalhou o dia inteiro debaixo de um sol escaldante. Só que tem um porém. Para ele chegar até o seu trabalho, ele tinha que atravessar um rio de um lado da margem para o outro lado e passar por uma estrada estreita que possui mato de um lado e do outro. E ali perto possuía uma capelinha de oração. E nessa estradinha não tem luz até hoje, o que significa que para voltar para casa era sempre numa escuridão total. Ele chegou na roça e começou a trabalhar. Fez um fogo de lenha para fazer a boia e logo em seguida chegou outros trabalhadores ali. Eles começaram a prosear e a limpar os matos ao redor e ficaram ali na roça o dia todo. Eles pegavam trabalho das 5 horas da manhã até as 5 horas da tarde. Acabando o horário do serviço do meu tio, ele passou na minha casa para prosear e tomar um cafezinho. E por ali ficou. E as horas foram passando. Quando ele se deu conta, já era por volta das 8 horas da noite. Ele se despediu de mim e seguiu seu caminho a pé para chegar até a sua casa. Ele conta que quando ia passando pela estradinha, enxergou algo que estava lhe acompanhando por dentro do mato. Ele continuou andando e aumentando seus passos. Ele relata que depois de uns 2 minutos andando e ouvindo um barulho do mato mexendo, de repente, um cão negro saiu de dentro do mato e parou em sua frente. Ele imediatamente puxou a sua faca e começou a brigar com aquele bicho. Ele conta que a criatura lhe dava patadas e ele caía no chão, mas levantava e ia para cima do bicho novamente. Ele conta que sabia que se não se defendesse, aquele bicho ia devorar ele por inteiro. Então, ele lutou na esperança que conseguisse sair vivo. Ele conta também que naquele momento, um homem grita dentro de uma casa que havia ali dentro: "Deita no chão, moreno!" Meu tio já estava todo machucado e quase sem forças. Fez o que aquele homem mandou e deitou-se. Logo em seguida, aquele bicho enorme se afastou do meu tio e ele continuou deitado com a peixeira para cima.
e vi aquela criatura o rodeando. Conta também que aquele bicho tinha um fedor enorme de carniça, um fedor de podre insuportável, até que aquele cão desiste de tentar matar ele e vai embora. Ele continuou deitado no chão por volta de 1h30. Ele estava fraco demais e muito machucado para levantar e sair correndo, até que o homem que havia gritado para ele deitar abre a porta de sua casa e manda meu tio correr para a sua casa. E então ele correu. Sobre a luz do candeeiro que havia na casa, meu tio encontrava vários arranhões e muitos machucados pelo seu corpo. E perguntou àquele homem como era que ele sabia que aquele bicho não iria me atacar se ele ficasse deitado no chão. E então ele respondeu que aquelas criaturas têm medo que o homem acerte o umbigo deles, pois isso é fatal para aqueles bichos. Meu tio o questionou onde ele tinha aprendido aquilo, e então ele disse: foi meu pai que me ensinou antes de falecer, que esses bichos que correm por maçonaria têm medo de que o homem acerte o seu umbigo. Agora, eu trouxe um cobertor para você se deitar até o dia amanhecer. Meu tio estava todo machucado e não iria conseguir ir para casa, então dormiu ali naquela casa. Logo no amanhecer do outro dia, minha família, preocupada com meu tio, resolveu procurar ele nos lugares por perto. Os 2 filhos mais velhos dele e o meu outro tio saíram à procura juntamente com o meu avô. Eles procuraram onde meu tio trabalhava e não o encontraram. Então resolveram fazer o caminho que o meu tio fazia todos os dias para voltar para casa e perguntar se alguém tinha o visto. Até que chegaram na casa do senhor que tinham abrigado meu tio e lá encontraram ele. Meu tio logo contou todo o ocorrido e eles o levaram para casa de volta. Em casa, as mulheres ajudaram meu tio com os machucados e ele ficou curado. Desde então, ele e meus outros tios e meus primos ficaram todas várias e várias noites de tocaia, tentando pegar aquela maldita fera. Porém, eles nunca mais viram aquele bicho, e ninguém que conhecemos viu aquela fera por ali novamente. Depois de muito tempo, resolvi compartilhar com vocês do canal, pois é algo bizarro, mas tenho certeza que aquilo era um lobisomem que atacou meu tio. Boa noite. Se você gostou desse relato, deixe nos comentários. Se você também tem um relato, você pode deixar nos comentários que eu estarei lendo todos. Deixe o seu like, se inscreva no canal e muito obrigado.